Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirirmos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. E aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma alegria. Espero que todos estejam bem, ok? Se não estão, procurem ficar bem, procurem trabalhar de forma a ficar bem. Porque se você não se mover, o mundo não se moverá ao seu redor. Pessoal, é o seguinte, nós terminamos o último vídeo dizendo que esses seres, esses deuses, essas deusas, eles não querem a nossa alma, eles querem a nossa vida. Algumas pessoas tomaram isso de uma forma errônea, a interpretação dessas frases, por isso que é importantíssimo que nós saibamos realmente o que falamos, quando falamos e por que falamos. Porque tem gente que tem uma tendência a distorcer o que a gente fala e são muito reacionários. A gente fala uma coisa e a pessoa imediatamente já toma por outro lado o significado daquilo ou entende de forma incompleta, haja vistas a dificuldade, né, que as pessoas têm de interpretar um texto, como dizem por aí. Quando nós falamos que esses seres não querem a nossa alma, mas eles querem a nossa vida, nós não estamos falando de que eles querem ceifar a nossa vida, não. Quando nós nos voltamos para a espiritualidade e buscamos interagir com a espiritualidade, nós precisamos entender o seguinte: esses seres são mais antigos, muito mais antigos do que nós. E para interagir nesse mundo físico, onde você sente cheiro, onde você sente gosto, onde você ouve sons, onde você percebe cores, onde você percebe as sensações desse mundo da tridimensionalidade, esses seres, para interagir aqui, eles precisam das 5 características que nós temos, chamados 5 sentidos naturais. E só se nós permitirmos que eles interajam com a gente, não estou falando necessariamente de incorporação não, já, gente. É uma questão de simbiose, de sintonia energética, para que eles percebam esse prazer que nós temos aqui nesse mundo, essas sensações que nós temos aqui nesse mundo. E com isso eles poderem interagir de forma mais direta, mais objetiva e perceberem e ter essas sensações também. Então, quando nós tomamos a decisão de buscar esses seres, de servi-los e de interagir com eles, a primeira coisa que nós temos que fazer era tomar uma decisão muito séria na nossa vida. Lembra no finalzinho do vídeo anterior nós falamos sobre escolhas, sobre decisões? E é assim que funciona, não tem outro caminho, não tem outro meio termo. Quando você opta em conhecer esses seres e interagir com eles, você precisa, em primeiro lugar, vencer o seu medo. Vencer o medo, e muitas vezes essa parte talvez seja uma das mais difíceis, porque as crenças limitantes outrora, nas quais nós frequentávamos, colocou tanta coisa na nossa cabeça a respeito dos deuses e das deusas, da espiritualidade, que nós temos uma dificuldade enorme em dar o primeiro passo, em agirmos. Então, volto a repetir, assim como o medo é uma frequência que, usada pelos trevosos, que se alimentam do nosso medo, para poder se alegrar e se tornarem cada vez mais fortes, e com isso dominarem cada vez mais, através do medo e da imposição, então é necessário que nós vençamos o medo. É necessário que nós nos encorajemos, como nós éramos encorajados, audaces, vorazes, enquanto estávamos numa crença limitante. Quando nós estávamos lá no mundo chamado cristão, evangélico, pentecostal, né, santo, santificado, como alguns acreditam que é, nós éramos corajosos, nós éramos audazes. E nós fazíamos qualquer coisa, sim, nós fazíamos qualquer coisa, pagávamos qualquer preço para conseguirmos aquilo que queríamos através da espiritualidade, camuflada de anjos, de Deus Todo-Poderoso, porque na verdade tudo é uma coisa só, gente. Vocês precisam entender isso.
Quando você entende isso, fica mais fácil de você lidar. Então, quando você estava lá na crença limitante, você pagava qualquer preço. Você virava noites nos montes, dentro da igreja, passava frio, passava fome, abria mão de prazeres, de desejos, da sua própria sexualidade, do seu próprio sorriso. Deixava a mão de comer determinadas coisas, que é muito comum, né, o tal do jejum alimentar entre os católicos. Deixava a mão de comer muita coisa, ficava a quaresma inteira aí, sem fazer barba, sem cortar cabelo, sem tomar cerveja, sem ter sexo com o seu cônjuge, sem se alegrar com seus amigos, sem ir para a balada, sem ir para as festas. E quanto aos protestantes, quanta coisa você abriu mão em torno da tua fé. E de que te adiantou? Você realmente tem paz de espírito? Você realmente tem o melhor da terra? Que está escrito que se quiseres ouvir, comereis o melhor da terra? Você tem certeza que você está livre das cadeias religiosas? Mesmo tendo conseguido alguma coisa, uma melhoriazinha na tua vida, você realmente come do melhor da terra? Você realmente goza com tua esposa ou com teu esposo e se alegra por ter intimidades com eles? Seja sincero, gente, responda. Nós somos adultos, sejam sinceros. Mas na contrapartida, alguns lobos em pele de cordeiro tomam o teu dinheiro, caminha sobre você, te coloca como tapete, como capacho, toma teu dinheiro, te obrigando a cumprir leis que não é para você, que não foi estabelecida para você, mas para um povo, um determinado povo, uma determinada cultura. E isso já passou, isso já ficou para trás. Então, quando nós buscamos a espiritualidade chamada da mão esquerda, os deuses e as deusas, quando nós começamos a frequentar os locais frequentados pelos feiticeiros, pelas bruxas e pelos magos, nós descobrimos que não é diferente. Você vai ter que dar o teu tudo. E qual que é o teu tudo? Qual que é o teu tudo? Qual que é a tua melhor oferta para esses deuses e deusas? É teu sangue? Sim e não. Haverá derramamento de sangue? Sim e não. Não estamos falando aqui de sacrifícios. Existem sim, assim como no meio evangélico existem várias placas denominacionais que se comportam de forma diferente, assim na chamada bruxaria também existe isso. Existem aqueles que sacrificam animais, existem aqueles que usam até o próprio sangue para poder conseguir aquilo que pede, aquilo que quer. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, e é verdade, a vida está no sangue, e não só no sangue. A vida está no sangue, no esperma e nos fluidos seminais que a mulher libera quando ela está excitada ou quando ela goza. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Isso é a escolha que talvez você tenha dificuldade de fazer, porque lhe foi ensinado durante vários anos, dentro das crenças limitantes, que isso é pecado. Cara, se é pecado, por que Deus permitiu existir? Aí vão dizer, ele criou isso para nos tentar. Sim e não. Para você conseguir aquilo que você quer, usando a espiritualidade, no que eles chamam por aí de a turma do mal, e nós chamamos de mão esquerda, porque nós sabemos, é a mão esquerda de Deus. Mas o que você vai fazer com essa mão esquerda, com esse poder, com esse conhecimento, a questão ética é um problema teu. É um problema teu. É você que vai prestar contas. Aquilo que está escrito sobre o que o homem semear e ele também colherá, é sim. Aí você já está pensando, você fala palavras bonitas, me exorta a fazer escolhas para poder ficar bonito na fita, me dar bem na vida, e agora você está aqui me desanimando? Não, eu não estou desanimando você, eu não estou te assustando, eu estou passando uma fita reta, nua e crua. É assim que funciona, tudo tem um preço. Enquanto você estava lá pagando de santo no mundo chamado cristão, dando uma de santinho, mas sendo hipócrita ao ponto de
menosprezar os outros e achar que você era o alecrim dourado, você fez de tudo para poder se dar bem. Em algumas coisas, você se deu bem. Você cresceu, você evoluiu, adquiriu posses, conseguiu um casamento que você acha que talvez seja o casamento dos seus sonhos, mas nunca será, porque o homem e a mulher é a dicotomia de Deus, é o macho e a fêmea. Sempre haverá conflito, sempre haverá um momento em que os dois não estarão falando a mesma linguagem, que os dois irão se desentender, né? Mas quando você volta para a chamada bruxaria, que é o ocultismo, ou seja, estudar, pesquisar, compreender e usufruir daquilo que estava escondido, que estava oculto, daquela face do Eterno, Todo-Poderoso, que sempre ficou escondida e só se mostra para você se você buscá-la, aí é um pouco mais complicado. Sabe por que é mais complicado? Porque a primeira coisa que você vai ter que vencer é o medo, é lutar contra você mesmo, com suas próprias trevas. Porque quando você vence os seus medos, suas próprias trevas, aí sim você está realmente quebrando as limitações. E quando você quebra as limitações, então a verdadeira luz, que é o conhecimento, para com esse negócio de ficar confundindo luz com trevas, como uma tocha acesa e como um buraco escuro, onde que só andam coisas peçonhentas, horrorosas e feias. Luz, luz. Lembra do nome dele? Lúcifer, ou seja, portador da luz. Luz é conhecimento, conhecimento daquilo que está escondido, daquilo que está em oculto. Tem um versículo bíblico que diz: clama e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Vocês acham que o Eterno, através do chamado profeta, estava falando de quê? Estava falando de quê? Ele está falando do ocultismo, dos segredos que estão encobertos. Então, se você realmente quer adquirir conhecimento e ter a melhor casa, o melhor carro, beber o melhor vinho, comer a melhor comida, ter ao teu lado uma mulher ou um homem que lhe fazem realmente gozar, ter alegria, ter felicidade, você precisa conhecer o oculto, aquilo que está escondido. Agora, sobre essa história de vida conjugal, deixa eu falar uma coisa para vocês, papo reto, tá? Papo reto. Nós estamos dizendo, falamos no primeiro vídeo, estamos falando novamente aqui, o que o homem semear, isso ele colherá. Não vai nessa de achar que a pessoa que vai te fazer feliz, que vai alegrar teus dias e que vai fazer você ter vários orgasmos, é aquela que você está usando da feitiçaria, sim, de encantamentos, para trazê-la para junto de você não, tá? Você vai quebrar a cara com isso. Você vai quebrar a cara com isso pelo seguinte: as entidades e as energias que trabalham nessa área dos feitiços, dos encantamentos, elas têm responsabilidades para fazer aquilo que você pediu que elas fizessem, elas vão fazer. Mas não se esqueça, o encantamento, você está invadindo o livre-arbítrio e tornando escravo uma pessoa que não te ama. Não é que ela não te queira, ela pode te querer. Então essa história de trago a pessoa amada em 3 dias, sim, funciona. Pode trazer a pessoa amada em 3 dias, mas ela te ama? Ela realmente gosta de você? Ela quer estar com você? Então toma cuidado com isso. Cuidado com o que você vai pedir, porque você pode ser atendido. Mas você está preparado para receber e lidar com a responsabilidade de não apenas usufruir daquilo que você está conseguindo, mas de zelar por aquilo, de gerenciar aquilo na tua vida? Pensa bem, tá? Da próxima vez que você for fazer um feitiço ou um encantamento, pensa bem antes de fazê-lo, porque o preço pode ser muito alto, ok? Então, voltando novamente, eu acredito que vocês tenham entendido. Acho que agora ficou bem esclarecido, né, o que nós estávamos dizendo no finalzinho do vídeo anterior, quando nós falamos sobre esses seres não querem a sua alma, eles querem a sua vida. E se eles querem a sua vida, eles querem a sua vida da melhor forma possível, uma vida galante, uma vida glamurosa, uma vida feliz. Entendeu? Agora alguns devem estar aí falando, né, pensando, né, nessa minha fala agora, deve ter alguns aí, principalmente os mais, como diz os outros, legalistas,
e que ainda não se desvencilharam dos grilhões da escravidão, que manda que eles ofereçam outra face, ou que eles comam migalhas e se contentem com a pouca coisa, sendo que o Todo-Poderoso fez isso aqui para podermos ser felizes. Por que eu uso a Bíblia para poder tirar o próprio cristão de dentro dessa miséria, dessas mazelas e dessas coisas limitantes? É porque a Bíblia, eu já falei, é um livro mágico, é um livro ocultista. E eu uso a parte que realmente tem sentido. Pego versículos e faço trocadilho com eles. Tenho comigo que a espiritualidade, eu não posso falar na primeira pessoa, não, que eu estaria sendo egoísta. A espiritualidade me permite compreender, e a partir do momento que eu compreendo, eu tenho que destrinchar para vocês, para ajudá-los também. Então, se o Eterno disse, se quiserdes ouvir, comereis o melhor dessa terra, o que nós temos que querer? O que nós temos que ouvir? É querer ter o conhecimento, a sabedoria. E ouvir o quê? Ouvir isso que vocês estão ouvindo. Por isso que eu faço questão de estar aqui compartilhando isso com vocês. Porque um dia eu ouvi e tomei a decisão, e tomei a atitude que eu tomei. E estou assumindo-a completamente aqui, dando a minha cara para bater. De que realmente eu quero o melhor da terra. E o melhor da terra é físico, não é espiritual. A espiritualidade está coexistindo conosco aqui o tempo todo? Está. Mas a espiritualidade precisa do nosso corpo físico para poder se alegrar na bebida, no cigarro, nas festas, nas orgias, na sexualidade entre quatro paredes, nos passeios, nas viagens. A espiritualidade precisa de nós para poder usufruir disso. E na contrapartida, o que nós vamos dar à espiritualidade? Permissão para que elas usufruam disso. Haverá oferendas, assim como lá no meio cristão? Haverá. Haverá rituais? Haverá. Mas que rituais e oferendas serão essas? Lhes serão apresentadas, lhes serão pedidas, lhes serão cobrados. Mas toma cuidado. A partir do momento que você assume o compromisso, a espiritualidade não se zomba, não se brinca. Quando eu falei no vídeo anterior que Hecate não é de brincadeira, mas depois falando sobre a face jovem dela, eu disse que ela brinca conosco. Eu estava dizendo que ela brinca conosco no aspecto de nos alegrar, de dançar, de beber, entendeu? De correr, de escalar montanhas, de correr pelas matas, tomar banho de cachoeira. Ela brinca conosco nesse aspecto. A jovialidade, a alegria. Não é a brincadeira de zombar, não. Então a espiritualidade não se zomba. Se você toma uma atitude e escolhe trilhar esse novo caminho, pensa bem, tá? É muito sério, não é brincadeira. Se você faz um acordo hoje, ou um pacto, com qualquer entidade que seja da espiritualidade, com qualquer deus, ou com qualquer deus, ou qualquer daimon ou demônio, se você preferir usar essas palavras, saiba que não é brincadeira. Vai lhe ser cobrado um preço. Então talvez seja melhor você nem ter assistido esse vídeo até aqui. Ok? Mas se você chegou até aqui, é porque era necessário que você assistisse esse vídeo até aqui. Porque a maior parte das pessoas só assistem a abertura dos vídeos, ou os primeiros aí 10, 15 minutos de um vídeo como esse, né, que já está chegando a 20 minutos. Pessoal, é uma caminhada. Nós não vamos contar tudo, não vamos falar tudo. A partir de hoje é a opção que você faz, é a escolha que você faz, se você vai realmente... Bom dia, tudo bem com o senhor? É a escolha que você faz de andar por esse caminho e de professar esse conhecimento. E aí, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui, eu não sei se vocês observaram aí, se deu para observar, mas o senhor aproximou de mim aqui, Sr. Juvenal. O Sr. Juvenal vive aqui de catar ferro velho, e ele veio para conversar comigo aqui, eu tive que parar o vídeo aqui para poder dar uma atenção especial a ele. Um amor de pessoa, foi muito bom conhecer esse senhor, uma amizade a mais, né? Graças a Deus e a todas as hierarquias. Mas como eu estava falando, se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até aqui, não é por coincidência, é porque você realmente precisava assistir esse vídeo e receber essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje. E como nós falávamos, é uma questão de escolha. Aí eu pergunto para você,
o que vai ser da agora para frente? Você realmente quer conhecer a verdadeira luz? Você realmente quer ter uma melhora de vida? Você quer realmente beber do melhor, comer do melhor dessa terra? É com você. Existem várias maneiras de você adquirir esse conhecimento, mas o principal deles começa dentro de você mesmo. Vencer o seu próprio medo, as suas próprias trevas. Porque a partir do momento em que você clama e responder-te-ei, foi o que foi dito. E ele vai te responder. E ele vai te responder de diversas formas, assim como ele te respondeu nessa manhã. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui agora sobre esta manhã. Que eu estou gravando esse vídeo agora de manhã cedo, né? Que dia que é hoje mesmo? Hoje é quinta-feira, 29 de maio. 29 é o dia, em todo mês, todos os meses, o dia 29 é um dos dias que nós consagramos a Hecate, para poder cultuá-la e oferendar a ela, agradá-la. Então, 2 detalhes. Hoje é 29 de maio de 2025. E hoje nós estamos gravando, esse aqui é o nosso 100º vídeo no canal Siga a Trilha. Para nós uma comemoração, e espero que para vocês também. Principalmente aqueles que são mais antigos por aqui, que vêm acompanhando nosso trabalho. Parabéns para nós, não apenas parabéns para você, Siga a Trilha, mas parabéns para nós, que podemos viver até o dia de hoje, a manhã de hoje, para podermos estar aqui, fazendo essa troca, esse compartilhamento, ok? E do mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, uma conversa de forma orgânica. Nós optamos em vir conversar exatamente aqui na entrada da mata, para que esse clima, essa alegria, esse momento maravilhoso, olha só o vento aumentando a força, e eu estou de frente para o leste, de frente para a Paralda, para o rei do ar, para o rei dos espíritos. Espero que essa alegria, que esse vídeo traga entendimento, esclarecimento para vocês, e que vocês realmente saibam fazer a escolha certa, ok? E que essa escolha seja permeada de muita alegria, de muita felicidade, e que daqui a pouco vocês estejam interagindo conosco aqui, voltando aqui no canal Siga a Trilha, para nos contar se valeu a pena ouvir e assistir esse vídeo todo. E se sim, eu fico feliz, terei cumprido o meu papel. Esse é o meu papel. Gente, para não ficar muito longo, um beijo no coração de todos, continuemos na trilha, na cinda, e que Hecate e todas as demais hierarquias, deuses e deusas, sejam a eles e elas quais forem que vocês optarem em conhecerem e a servirem, e na contrapartida permitirem que eles se alegrem e interajam com vocês aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, que seja eterno, que seja pleno, enquanto dure. Um beijo no coração de todos. Fui.